homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. A gente vai fazer um estudo sobre algumas definições que estão presentes no livro, nesse presente livro. E todo o nosso estudo visa entender o organão da arte de curar e aplicar os princípios hahnemannianos da desintoxicação energética do ser. Essa desintoxicação energética, a gente vai tratar os adoecimentos não em nível de doença, mas quando eles estão em nível sutil, quando eles estão dentro de ainda na estrutura psíquica da pessoa, com muitos sintomas mentais e emocionais que serão responsáveis pelas doenças propriamente ditas mais à frente. Portanto, Hahnemann descobriu há mais de 220 anos que as doenças são psicossomáticas e o mais importante, como tratá-las de forma preventiva. Aqui está o nosso livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, onde a gente procura entender a filosofia do Hahnemann junto com os padrões crísticos de entendimento, junto com a filosofia cristã, que é a nossa religião. A gente procura ver o homem numa visão metafísica do ser humano e científica das leis de Deus. Mas quando a gente vai raciocinar sobre essa questão metafísica, que é observar o ser humano ou a doença, aquilo que a gente está estudando desde a sua essência, fica bem claro para nós que as leis divinas vão estar marcando para a gente, ou melhor, qualquer atitude que nós venhamos tomar que contrarie as leis divinas estarão deixando marcas em nós que representarão um adoecimento lá na frente, no futuro. Para a medicina chinesa, nós temos aqui a divisão em 5 reinos. Começa com o reino da água, com rim e bexiga. Depois o reino da madeira, com fígado e vesícula. No reino do fogo, intestino delgado e coração. O reino da terra, estômago e baço pâncreas. E o reino metal, pulmão e intestino grosso. Então, nós vamos ver, primeiramente, nesse círculo, com essas setinhas que estão nesse sentido. O rim gera o fígado, que gera o coração, que gera o baço pâncreas, que gera o pulmão, que volta a gerar o rim. Isso é dentro da filosofia chinesa, dentro do entendimento da medicina chinesa, ou medicina tradicional oriental, que não é só dos chineses, é de vários países orientais. Externamente, a gente digera. Internamente, o rim alimenta o coração, que alimenta o pulmão, que alimenta o fígado, que alimenta o baço pâncreas, que volta a alimentar o rim e seguindo o ciclo. Com isso, nós podemos ver que para nós termos saúde, todos os órgãos têm que estar funcionando bem. Se um deles não estiver funcionando bem, então nós teremos a dificuldade de raciocinar e de entender o que está acontecendo, como é, ou melhor dizendo, não entender o que está acontecendo. É a dificuldade de ter uma melhor saúde, de ter um padrão de equilíbrio da nossa saúde, certo? Então, para que a gente possa entender como é esse processo de adoecimento, como principalmente na hora de tratar, é importante raciocinar. Se tem um problema no rim, tem que tratar também o fígado e também o pulmão, senão não vai resolver. Contrapartida, tem que tratar o baço pâncreas, que para o chinês é um órgão só, e o coração. E assim sucessivamente, a gente vai ter que trabalhar sempre pensando, se tem problema no pulmão, tem que tratar o rim e o baço pâncreas. Se tem problema no fígado, tem que tratar o coração e o rim. Então todo esse conjunto tem que estar harmonizado para que a gente possa obter os melhores resultados. Sempre observando qual órgão está precisando ser socorrido naquele momento. Com homeopatia, nós temos remédios que vão ajudar nesse processo de tratamento. Aqui nós fizemos um desenho diferente. Nós temos o rim com a bexiga, no reino da água, o fígado e vesícula biliar, no reino da madeira, o coração e o intestino delgado, no reino do fogo, o baço pâncreas e o estômago, no reino da terra, o pulmão e o intestino grosso, no reino metal. O reino psi, aqui no centro, com o mestre de coração, tipo de enriquecedor. Como a gente já tinha classificado, a gente vai ver agora há pouco, o miasma do aiditismo, a gente resolveu colocar também esse reino psi dentro daquilo que a gente entende da filosofia espírita, da filosofia indiana, da yoga, teoria dos chakras. Então, o mestre de coração, o
funcionamento dele, as funções do mestre do coração, é muito semelhante à da pineal. E as funções do trípode enriquecedor é muito semelhante às funções do hipotálamo. Então, quando a gente fez o estudo desses órgãos, ou melhor, dessas glândulas, e fizemos essa comparação. Logicamente que muitas pessoas não gostaram da ideia, mas é um raciocínio a ser pensado. Aqueles que querem se aprofundar na acupuntura, que já estudam acupuntura, peguem as funções da pineal, tanto pela medicina ocidental diz, como os esotéricos dizem, assim como o hipotálamo, e faça o estudo, ver se a gente está certo. A gente não está dando a última palavra, não está querendo criar uma nova definição. Sim, lançar uma nova ideia, sim, para que seja debatido o assunto. De novo, são é o mesmo desenho, só que a gente não colocou aqui nesse momento o reino psi. Colocando para cada órgão, nós temos 2 remédios na homeopatia, no mínimo, que seriam os 2 remédios de maior hierarquia para tratar esses órgãos. Assim como as vísceras, no conceito chinês, conceito oriental, também nós temos 2 remédios na homeopatia para tratarmos esses adoecimentos. Esse assunto pode ser melhor visto no nosso estudo que a gente faz sobre as terapias sobre miasma. Nesse estudo de miasma a gente também dá uma noção dos canais de energia para que a gente possa melhor entender os tratamentos e como que esses tratamentos devem ser feitos. Agora, sim, miasmas. A psoara é o centro do problema de saúde. Todo problema de saúde tem como sua raiz a psoara. Aí nós temos a cicose, o luetismo, o tuberculinismo, o cancerinismo, o aditismo e o DGO. Mais à frente nós vamos falar o que é e como eles são, o que significa esses nomes. Lembrando que a psoara é o centro deles, e o número 2 em disseminação nas pessoas na época do Hahnemann era a cicose e depois o luetismo. Então vamos caminhando, formando formato de pirâmide, a psoara é a base, depois a cicose, depois o luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aditismo e DGO. Vamos ver de novo. Outra forma de representar os miasmas. A psoara é a primeira caixinha. Se não for tratada, ela enche, vira cicose. Se não for tratada, ela enche, vira luetismo. Se não for tratada, ela enche, vira tuberculinismo. Se não for tratado, enche e vira cancerinismo. Essa classificação é muito colocada por alguns autores homeopatas. Aqui nós temos essa classificação, mas trazendo as 2 interpretações. Laércio do Egito, José Laércio do Egito, ele classifica o tuberculinismo como infiltração e não como miasma. E J. Michaud classifica a cicose como infiltração e não como miasma. Aí nós temos as caixinhas que enchem e a cicose como infiltração. E o tuberculinismo como infiltração. Ambos são muito difíceis de serem tratados, são muito difíceis. Depende de um bom arranjo homeopático para podermos alcançar a essência desses adoecimentos e recuperarmos a saúde da pessoa. Aí a forma que a gente usa para representar os miasmas, mas o projetor ele não está projetando aqui a setinha azul, que seria da cura, só o do adoecimento em vermelho. Nós vamos passar para o próximo slide, que está mais fácil de ler, não é mais legível. Então nós temos o adoecimento em ascendente. Todo adoecimento, conforme a gente já disse, começa com a psoara, vai para a cicose, vai para o luetismo, para o tuberculinismo, para o cancerinismo, para o aditismo, para o DGO. Esse vai para é muito relativo, porque nós hoje temos um mundo extremamente intoxicado e bem complexo os adoecimentos para a gente fazer um tratamento. Então, todo o processo de tratamento que vai ser conduzido para o adoecimento que a pessoa tem que ser bem interpretado segundo esses princípios dos miasmas, a teoria dos miasmas. Então, psoara é como se a pessoa tivesse tido sarna e suprimido. Então, ele fica com um conjunto de sequelas. Cicose é como se a pessoa tivesse tido gonorreia e suprimido. Por conseguinte, fica com um conjunto de sequelas. O luetismo é como se ele tivesse tido sífilis e suprimido. Fica com um conjunto de sequelas. A gente vai ver isso mais à frente em outros conceitos. O tuberculinismo é a soma da psoara mais o luetismo e um pouco de cicose, portanto ele inflama. O cancerinismo, psoara mais cicose e bastante luetismo.
Aí, no editismo, a psoríase ao quadrado, o etismo ao quadrado e a cicose. E no DGO todos estão ao quadrado. O DGO é degeneração geral do organismo. Quando a pessoa entra num processo de degeneração, fica muito difícil da gente reverter. Mas, muitas das vezes é possível atenuar o nível de adoecimento que a pessoa tem. Você acredita que miopatia vai curar uma doença muito grave? A gente não acredita, a gente não duvida, a gente estudou. Então, se a gente estudou, a gente tem que confiar naquilo que a gente estudou, ou então a gente não está estudando, não está aprendendo aquilo que a gente se propôs a estudar. Esse desenho deve estar sempre despertando a curiosidade, é o mesmo que está aqui atrás, desenhado. Essa é uma foto do livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, onde ela faz a foto de uma aura de uma pessoa com problema no ovário. E interessante que o chakra esplênico estava com a pétala deslocada e o cisto no ovário. É outra forma da gente interpretar os adoecimentos. Eles estão no nível psíquico, deslocam o chakra, dá sempre um ou outro tipo de problema. Aqui é um tratamento espiritual onde acontece em todos os tempos religiosos, seja ele qual for. É muito divulgado pelos centros espíritas. Então o espírito da cliente dela, que está aqui em tratamento, se deslocou, tem 2 espíritos a tratando. A médium tem 2 espíritos protegendo ela, um de cada lado, e mais um fluxo de luz que vem dos céus. A mentora da médium está aqui jogando um fluxo de luz vermelho, tirando, no caso que não fica bem definido, e esses 2 espíritos protegendo ela. Então nós damos um pouquinho de trabalho para os nossos amigos espirituais. Eles estão sempre nos amparando, sempre nos ajudando. Esses processos de tratamento, essas formas de tratamento são as mais variadas possíveis, sempre existindo meios da gente ter uma melhor qualidade de vida, nem que seja no plano espiritual. As cirurgias espirituais, elas são para melhorar a nossa qualidade de vida espiritual. A responsabilidade é nossa de nós buscarmos nos melhorarmos, de procurarmos estar sempre fazendo o melhor por nós mesmos. E com isso a gente vai ter as melhoras necessárias da nossa saúde. Isso é uma aura saudável que todos nós gostaríamos de ter. A pessoa está aqui depois de um tratamento muito bem feito, ou do seu processo evolutivo, ela está aqui com essa aura bonita. Aí nós temos o livro Fisiologia da Alma, onde o Ramatiz faz uma série de explicações, principalmente mostrando a importância da miopatia para prevenir e tratar as doenças mais complexas. E, nesse livro, ele faz um alerta com relação a comer carne, que só traz problemas de saúde para nós, aumentando o nosso nível de adoecimento. O livro Missionários da Luz, o André Luiz fala sobre larvas psíquicas, que a gente vai fazer uma palestra mais à frente sobre elas também. E ele vai mostrando para nós que as doenças são, na sua maioria, psicossomáticas, estão em nível psíquico. E nós temos o Organon da Arte de Curar, onde o Hahnemann, em 291 parágrafos, ele vai nos mostrando como é o processo de adoecimento, como é o processo de cura dentro da filosofia homeopática. Eu considero o maior tratado de sanitarismo, e ele vai provando que as doenças são psicossomáticas e como podemos tratá-las. E o livro de Mãos de Luz, de Bárbara Brennan, que a gente já falou, é o livro que vai mostrando essas figuras da aura, da nossa estrutura psíquica, e mostrando, fazendo avaliações dos adoecimentos. É um livro muito interessante também de ser estudado por quem quer aprender as terapias naturais. Não basta ficar só em um. O nosso livro é uma síntese de mais ou menos 80 livros da homeopatia, da acupuntura, dos florais e também livros espíritas e da Bíblia. A gente faz uma síntese de tudo isso, explicando como que a gente adoece. E a gente ousa acreditar que provamos que existem as leis divinas através desse livro. Ou melhor, a gente através desse livro acredita que ousou provar que as leis divinas nos atingem, quer de uma forma mais necessária no nosso processo evolutivo, onde quer que estejamos, onde estejamos. Não é uma coisa que a gente possa fugir, a gente tem que encarar com responsabilidade a nossa responsabilidade pessoal, intransferível, e seguir ali para frente, buscando o nosso crescimento, a nossa valorização. Na foto do Hahnemann, um símbolo, uma egrégora. Nossos 2 livros, Reflexões com Jesus e Homeopatia para o Espírito e para o Corpo.
esse símbolo, uma amiga nossa que fez para nós, a gente leva em consideração a prosperidade espiritual e saúde holística, porque a gente acredita que para a gente crescer espiritualmente a gente tem que ter uma saúde holística. Ou seja, a gente não vai conseguir adquirir aquela saúde que a gente gostaria se a gente não tiver essa prosperidade espiritual, que é diferente de prosperidade material. Compromisso com o bem, com o amor e o bem legítimo, unir forças para melhor servir, consciência cristã em ação para um mundo melhor, visão holística do ser humano e do meio ambiente. Não adianta ter só a visão holística do ser humano, temos que ver também o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Uma filosofia multidisciplinar da saúde. Não adianta cada um achar que está com a razão, que está com toda a resposta, porque na atual condição da Terra nós precisamos de todas as terapias. Porque as pessoas estão em níveis de adoecimento muito diferentes e às vezes muito complicados. Há terapias energéticas e naturais também chamadas de terapias integrativas e complementares. E a coisa muito importante, todos colaborando, todos se beneficiam. Se a gente não colaborar, se todo mundo não tiver a consciência de que tem que colaborar para um mundo melhor, vivendo dentro do egoísmo, dentro do marasmo de que as pessoas vivem, sempre botando culpa em qualquer um e não assumindo as suas próprias responsabilidades, aí fica muito difícil. A gente propõe que as pessoas busquem realmente um crescimento íntimo, que a gente possa, com o nosso trabalho, com nossos livros, ajudar a pessoa a crescer espiritualmente. Bom, essa passagem, a homeopatia de origem divina, nossos irmãos protestantes sempre nos fazem um questionamento sobre, tem na Bíblia? E um dia eu disse para eles, você não pode, um amigo meu, você não pode andar de avião, porque não tem no avião, na Bíblia a fórmula para fazer um avião. E aí ele riu um pouco comigo, a gente descontraiu ele na hora, era só uma brincadeira. Mas o que eu quis dizer para ele era o seguinte, com todo o respeito, tem bons amigos da religião protestante, e é sempre bom, porque quando a gente conversa, porque é das diferenças que a gente cresce, principalmente quando é um diálogo amigável, um diálogo interessante, para que ambos se esclareçam. E aí, a gente conversando, questão de ter ou não ter na Bíblia, que ele fez esse questionamento. Mas a homeopatia é a única terapia que tem na Bíblia. Vamos ver aqui o texto de Moisés. Depois que Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais tornaram-se doces. Esse é o princípio da homeopatia. Se você coloca uma madeira amarga numa água amarga, o amargo vai sumir, veneno combate veneno. Principalmente, o principal remédio que nós temos para intoxicações severas, principalmente de substâncias líquidas e gases, é o Nus vomica. E o Nus vomica é uma planta da qual se extrai a estricnina. Ela é extremamente letal. Mas, diluída e dinamizada, ela combate os venenos que tem em nós para nos desintoxicar. Diluição ou dinamização, veremos mais à frente. Ali Deus deu-lhe o estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali junto das águas acamparam. Os grifos são nossos, está em Êxodo, capítulo 15, 22, versículo 22 a 27. Agora Deus, certamente, gente, ele não puniu os egípcios. Ali, quem quiser mais informações sobre a outra versão de Moisés, tem o livro Faraó Menefitá, contando uma outra história, uma outra versão, não tirando a grandeza da missão de Moisés, mas mostrando um outro lado das suas ações, que às vezes não é mostrado. Ah, mas eu não acredito nisso. Ninguém está aqui para interferir na sua consciência, naquilo que você acredita ou não. A gente fala do livro, se você tiver curiosidade de ler, você lê. Se você não tem, deixa o livro lá. Mas são informações importantes, porque nós precisamos de informação, precisamos comparar fatos. E isso, ele não vai diminuir a nossa fé em Deus. Pelo contrário, vai aumentar.
vai trazer explicações lógicas para fatos que às vezes passam desapercebidos. Aí nós temos aqui, já para agradar os espíritas, quando já falamos na questão dos protestantes, sempre questionando se tem na Bíblia, e os espíritas têm fundamento espírita, muitos gostam de falar sobre isso. Mas o Kardec pergunta para o Dr. Moore, que era um médico homeopata desencarnado, ele evoca o espírito dele e faz a questão seguinte, questionamento. Considerando que éreis homeopatas, que pensais agora da homeopatia, agora que estamos no plano espiritual? A resposta é simples. A homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes. Far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá o vosso globo à perfeição. Então, a homeopatia é uma das terapias dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a estar melhor, a evoluir e aperfeiçoar. Não sou eu que estou falando. Está lá na Revista Espírita de 1858, na página 463, da apostila na Revista da FEB. Isso é muito importante para a gente saber que a gente está estudando uma coisa que é muito importante, até mesmo para o nosso processo evolutivo. A homeopatia, portanto, a homeopatia é filosofia, porque tem suas proposições muito bem estruturadas em leis imutáveis, as leis da natureza. É proposição, porque podem ser provadas quando seguidos testes pelos padrões ensinados por Hahnemann e Organon. Portanto, elas são estruturadas em leis naturais. Ela é vibracional, fluídica, energética ou quântica. Todos esses termos são termos ainda imperfeitos para a gente definir a homeopatia quando eles dizem fluidos latentes. O fluido, na época do Kardec, na época que foi codificado do doutrina espírita, era aquilo que não era material. Mas hoje nós já temos outras definições, como a questão da vibração, das ondas, a fluídica, é o mesmo termo lá de trás, energética, porque é uma energia, não é mais matéria palpável, é uma matéria extremamente sutil. Um CH1000, por exemplo, é algo inimaginável para a gente definir, fazer uma definição. Seria algo extremamente diluído, extremamente dinamizado, mas com poder de ação muito forte. E quântico, que é o termo mais atual em termos de subdivisão de partículas. Logo, ela é abstrata e subjetiva, mais de resultados concretos, porque trata a causa do adoecimento, que também é abstrato e sutil. Sempre moderna e progressista, porque sua filosofia é dinâmica como tudo na vida. Por que eu digo isso aqui? Porque lá no primórdio da homeopatia, Hahnemann colocou que deveríamos tratar primeiramente a psora. Com o passar do tempo, nós fomos descobrindo, nós fomos buscando entender que existia algo mais a ser tratado. E o que era esse algo mais? Então nós tivemos que buscar novos padrões de entendimento para a gente aperfeiçoar aquilo que o Hahnemann tinha chamado de fluidos latentes. O que o Moore tinha dito fluidos latentes. Então, a gente tem que ver que logo depois do Hahnemann, Hering descobriu as leis da cura, de dentro para fora, de cima para baixo, na ordem inversa do seu aparecimento. Então, se a pessoa apareceu primeiro, ela vai ser tratada por último. Nós temos que começar a tratar aquele miasma que apareceu por último, que na realidade ele é o primeiro que a pessoa vem para o homeopata reclamar. Então, é uma forma da gente aperfeiçoar o entendimento da homeopatia. Por isso que ela é sempre moderna, porque alguém escreveu, depende da gente interpretar. Aí, de resultados sempre diferentes, porque as pessoas e os adoecimentos são diferentes. É importante a gente entender isso. Mas o miasma existe em todos nós. Então, eu vou tratar meu luetismo, Joãozinho vai tratar o dele, Zezinho dele, Maria dela, todo mundo está tratando o luetismo. Beleza, nós temos luetismo, é natural, principalmente o povo brasileiro. Ao mexer nesse luetismo, vai apresentar reações diferentes, necessidades diferentes, para que sejam trabalhadas no momento certo com o remédio mais apropriado. A gente vai ver isso mais à frente. A nosso ver, ela é amplamente científica, pois confirma todas as suas proposições. Então, nós temos que estudar o Organon, senti-lo. A gente já fez comentou todo o Organon, os 291 parágrafos, ele ficou com quase 900 páginas, e futuramente a gente pretende editá-lo.
Conhecer e compreender a filosofia homeopática com todos os seus conceitos abstratos é essencial para entender a ação do remédio e o resultado obtido. Quando a gente fala, a gente usa o termo no livro corpos sutis, mais ou menos o que a Bárbara Brenner fala, campo de energia humana ou corpos sutis. Mas nós encontramos também a definição de aura, princípio vital, energia vital, perispírito, psicossoma, psiquismo, modelador bioenergético, campo de energia humana, corpos sutis. Então, diferentes formas de se falar da mesma coisa. Apenas julgamos que corpos sutis expressam melhor a ideia da complexidade dessa estrutura divina. Então, é uma estrutura divina extremamente maleável, extremamente sutil, e ela sempre estará sujeita a várias interferências que precisam de ser bem aprimoradas. Agora, um detalhe. Princípio vital e energia vital, na doutrina espírita, tem uma diferença daquilo que a gente expressou em todo o conjunto. Mas ainda está dentro desse conjunto. Porque energia vital é uma energia que nós temos para cumprirmos uma etapa evolutiva aqui dentro de uma faixa existencial. Então, a gente, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo energia vital. Mas tem pessoas que eles têm muita energia vital, eles geram essa energia. Então, eles, por gerarem essa energia, eles têm que doar através do reiki, do passe, que é a transfusão bioenergética ou biomagnética. Porque eles geram muita dessa energia. E em outras pessoas eles têm poucas, ou até mesmo em determinadas fases da nossa vida nós perdemos um pouco dessa energia e a gente precisa então tomar passe, tomar um reiki, cada um com a sua crença, cada um com o seu princípio. Eu prefiro o passe, seja ele espiritual ou magnético, a gente vai ver esses conceitos mais à frente também. Aqui nós temos os corpos sutis, aqui tem um corpo com os chakras desenhados, o coronário e o básico e os outros na frontal e a sua contraparte nas costas. Esse é o corpo etérico, que é muito próximo ao corpo físico, aqui que normalmente é feita cirurgias espirituais, onde é feito o tratamento espiritual. Ele está bem próximo do físico. O corpo emocional, a principal ação dos florais é nesse corpo emocional, é o nosso entendimento, repito. Aqui é o corpo mental, onde está principalmente a ação da homeopatia, vai ser nesse corpo mental. Esse outro corpo astral, o etérico padrão, a gente entende pelo nome, que é aquele que vai moldar o nosso corpo. Essa aparência bonitinha que nós temos foi dada por esse corpo etérico padrão. Lógico que ele vai sofrer, a nossa aparência, a cada etapa evolutiva vai ser um pouco diferenciada da anterior, porque tudo vai se ampliando, tudo vai desenvolvendo, como a gente já falou da consciência, vai sempre trazer interferência nesse corpo etérico. Voltou. Aqui o corpo causal e ali o corpo celestial. O corpo causal é como se fosse o nosso HD, né? No livro a gente escreveu o CD-ROM, que na época era o CD-ROM, a bola da vez. Como a eletrônica vai evoluindo muito, hoje a gente tem um HD de 1 tera. Não dá nem pra gente imaginar tanta coisa que dá para guardar ali. E assim, daqui a pouco vai vir outros HDs maiores, outros equipamentos mais sofisticados. A gente com um pendrivezinho, tamanho de um botão praticamente, você guarda ali quase a biblioteca do mundo todo ali dentro, desde que ela esteja digitalizada. Né? Mas voltando ao corpo causal, ele é nosso HD. Aqui tem registrado todo o bem que nós fizemos, todo o mal que nós fizemos, vai estar registrado. No livro Mulheres Fascinantes e Homens Notáveis, né, nos dois relatam fatos de Jesus chegar para as pessoas e fazer uma leitura na aula dele e dizer: olha, em tal vida você foi tal pessoa, hoje você já conquistou a humildade, por isso você está aqui, eu preciso muito de ti. Para cada um ele tinha uma forma muito sábia de poder falar, mostrando que ele lia esse corpo causal aqui, ele tinha poderes para tudo isso. Se nós acreditamos que Jesus foi um dos criadores do planeta Terra, conforme está descrito no livro A Caminhos da Luz, então nós temos que entender que ele tinha poderes muito especiais que nós não conseguimos entender até hoje e às vezes nem sequer imaginar. Certo? E aqui o corpo celestial, eu entendo que seja o espírito. Eu já tenho uma amiga que ela fala: não, isso aqui é o corpo celestial, né? Ainda não é o espírito. O espírito é muito mais sutil, é muito diferente disso aqui. Cada um com a sua interpretação. Eu entendi
como corpo celestial ou búdico, sendo o corpo o espírito. Aquela centelha a irradiar, onde está inserida a consciência, e ele vai ditar todas as normas. Do corpo causal, vamos voltar, para vir para o corpo mental. À medida, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho doença nenhuma, mas o sistema nervoso dele está em frangalhos, está cheio de tensões nervosas. Por quê? O corpo astral está saturado. Ao começar a tomar homeopatia, esses adoecimentos vêm para o corpo mental, aí ele começa a ter que retrabalhar. Não esqueçamos de Paulo. Depois que fostes iluminados, suportais grandes provas e tribulações. A evolução não dá saltos. Sempre que a gente vai evoluindo, nós vamos suportando mais provas, mais expiações, mais tribulações, para que a gente possa realmente crescer como espírito, que é o que se faz necessário. Aqui a homeopatia vai tratar e ela vai sair em forma de secreção, seja com catarro, fedor da urina, mau cheiro nas fezes, no suor. A pessoa, meu suor não tem cheiro, é sinal de cancerinismo. Tem que tratar. Ao tomar os remédios do cancerinismo, o cancerinismo não é câncer, nós vamos ver mais à frente, a pessoa começa a ter um suor muito fétido. Vamos à frente. O livro Mãos de Luz, de Barbara Emblena, que a gente citou aqui. O livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E o slide cortou um pedacinho do livro aqui, Reflexões com Jesus. Bom, agora a gente interrompe essa primeira parte, vamos fazer a segunda parte com outro tema.